A nós descer, divina luz, em nossas almas acender o amor de Jesus, em nossas almas acender o amor de Jesus. Pelo sinal da Santa Cruz, livre-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A cruz sagrada seja minha luz. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhe as coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebes tu mesmo dos teus venenos. Em nome de Jesus, assim seja. Amém. Com o vosso Filho, ó Mãe Pia, abençoai-nos, ó Virgem Maria. Podemos sentar. Filhos e filhas, nós temos na primeira leitura de hoje a oração mais extraordinária que alguém poderia fazer a Deus, e temos também, a partir da primeira leitura, uma prova cabal de que tudo pode ser mudado pela força da oração. Nós vivemos num tempo da história onde os protestantes, eles inundaram o mundo com a sua doutrina falsa e eles colocaram que existe um destino às pessoas. Tem um ramo protestante que acredita que um grupo de pessoas se salvará e um grupo de pessoas se condenará, porque isso já está determinado por Deus. Eles acreditam em predestinação. A única predestinação que nós acreditamos é aquela que São Paulo disse: antes da fundação do mundo, Deus nos chamou todos, nos elegeu para sermos santos e irrepreensíveis. Todos nós estamos destinados à santidade e mesmo assim ainda tem gente que pode ir ao inferno. Portanto, nada está determinado, mesmo que Deus tenha tomado uma decisão que era de destruir Sodoma e Gomorra. E vocês sabem qual era o pecado? O pecado de sodomia é o pecado de um homem que se deita com outro homem. Sodomia vem daí. O pecado de Sodoma era um pecado de impureza, em que os anjos de Deus, chegando naquela cidade, os homens daquela cidade tentaram tomar os homens de Deus, os anjos, para cometer impurezas com ele, e foram à casa de Ló para isso. E Deus disse: não tem mais como salvar essa cidade. Eu vou destruí-la, e eu vou destruí-la no fogo, porque só o fogo purifica. E então Abraão vai fazer a oração mais extraordinária do Antigo Testamento. Por que eu digo extraordinária? Porque não existia misericórdia no Antigo Testamento. Misericórdia é um dom do Novo Testamento, porque misericórdia é fruto da cruz. No Antigo Testamento havia justiça, e o próprio Abraão sabe disso. Só que Abraão pede uma graça que quem concederia depois seria o sangue de Jesus. E ele invoca a Deus e faz uma oração diante de Deus, contestando a justiça de Deus, sendo que aquela cidade não tinha mais nenhum justo. Ló, que era sobrinho de Abraão, se salvou por um pedido de Abraão. E a esposa de Ló, que poderia ter sido salva, ainda olhou para trás e virou uma estátua de sal. Só sobrou Ló. Não tinha 10 justos. Mas Deus escutou a oração. E Abraão então disse: mas se tiver 50, e se tiver 40, se tiver 30, se tiver 20, se tiver 10. Veja, primeira coisa que nosso Senhor nos dá a graça de reconhecer com esta leitura é que nós podemos pedir. Ainda que a coisa estivesse já destinada, Deus, Ele escuta. Nós deveríamos ser um pouco mais insistentes. Nós insistimos pouco.
Porque nós somos da geração que acha que tem direitos. Nós somos de uma geração onde o filho vira para o pai e diz: pai, eu quero isso. Ele não pergunta se o pai pode, se o pai tem dinheiro, se o pai não quer. E o pai não dá. E ele, ao invés de pedir 10 vezes, ele emburra, vira a cara e fala mal do pai. Por que ele não insistiu? E talvez, se o pai tivesse, pela insistência, como diz no Evangelho, talvez até desse. Mas não. Nós somos da geração de quem tem direito. Nós entramos na igreja, fazemos o sinal da cruz, dizemos a Deus: Senhor, eu preciso disso, disso e disso. Você passa a lista, fica 10 minutos na igreja, se distrai 20 vezes no celular, olha para tudo, para o teto, para a luz, olha para tudo, para o altar olhou 2 vezes. Talvez dos 10 minutos, 1 minuto você olhou para Jesus. E aí você sai da igreja depois dos 10 minutos achando que ficou muito na adoração e vai para casa, né? E as coisas não vão acontecer como você quer, né? E então a pessoa se afasta de Deus, nosso Senhor, e procura algum outro Deus para seguir, alguma outra religião, ou vai lá para o terreiro de Macumba, que é mais rápido, faz um pactozinho lá com o encardido, porque não fizeram o que eu quis. Então, eu deixei a igreja católica, porque eu estava sofrendo, e eu pedi a Deus, e Deus não me ajudou. Então, nós somos da geração em que todo mundo tem direito a tudo, e ninguém sabe pedir nada. E quando pede, pede com orgulho. Pede como quem tem direito, e não com humildade, né? Veja, Abraão pede, mas ele pede com humildade. Ele diz: Senhor, eu sei que eu sou pó e cinza, eu nem deveria falar, mas eu vou falar. Eu conheço o Senhor. O Senhor prometeu para mim, quando eu tinha 75 anos, que eu teria um filho. Eu cheguei aos 100. Demorou 25 anos para Abraão ter o filho dele. E só teve um. Quando Abraão tinha 112 anos, Deus pediu que ele fosse ao Monte Moriá e sacrificasse o filho dele. E Abraão foi fiel e ia sacrificar o filho. Então Abraão conhecia o coração de Deus. Deus foi misericordioso com ele. Então ele contrasta a justiça de Deus e clama por misericórdia num tempo em que nós só merecíamos justiça. E ele disse: Senhor, mas e se tiver 50? Como que o Senhor pode fazer justiça se tem 50 justos lá? Veja, não existe ninguém justo. Não existe ninguém justo. E Deus mesmo assim escuta. E diz: Abraão, se tiver 50, eu não destruirei. Abraão chega a 10. Deus deixa Abraão falar e fazer o mesmo pedido mais de 5 vezes. E Abraão se atreve a pedir, mas com humildade, sempre dizendo: Senhor, desculpa se eu estou falando, mas eu vou falar de novo. Por que Deus permite que ele fale tanto? E não disse logo para ele: Abraão, não tem ninguém lá, eu vou matar todo mundo, só vai sobrar o Ló. Por sua causa, não é nem por ele. Porque se vocês conhecerem a história, lerem lá, vocês verão que Ló escolheu aquele lugar porque a terra era melhor. E Abraão foi para outra terra que era pior. Deus abençoou Abraão, né? Mas Ló tinha escolhido porque a terra era boa, era interesseiro. E mesmo assim, Deus, por amor a Abraão, salvaria Ló. Por que Deus permitiu que ele pedisse tanto, então, e não revelou logo que estava pronto para acabar com tudo? Porque Deus, ele ama quando os seus filhos conversam com ele, como quem conversa com um pai, em quem se confia. Abraão manifestou confiança ao falar, porque ele sabia que não existia nenhum justo. E ninguém conhecia aquele Deus com quem ele falava. Abraão estava ainda conhecendo o seu Deus. O Deus que nós amamos estava se revelando a Abraão ainda. Então, o primeiro ponto que nós devemos guardar no nosso coração é: tudo pode ser mudado pela oração. E a oração de um filho verdadeiro é uma oração confiante que insiste. Alguém disse para mim outro dia: Frei, será que não é falta de fé? Porque assim, eu acho que se a gente tem fé, a gente deveria pedir só uma vez e pronto, né? Deus já sabe, então, se eu ficar pedindo muito, parece que eu não tenho fé. Dizer, não, na verdade é o contrário. Você pede só uma vez e já vai acontecer. Isso, na verdade, é uma manifestação de orgulho. Não é uma manifestação de fé. O filho
que ganha as coisas que ele quer, quantas vezes ele te pede? Mãe, me dá? Mãe, me dá? Mãe, me dá? Pai, me dá? Eu lembro da minha infância. Eu gosto muito de bolo. Bolo é bom, bolo é gostoso. Eu sou goiano, goiano gosta de bolo. Quando era criancinha, minha mãe conta, chegou uma visita, né? E eu queria bolo, porque ela tinha feito bolo, e menino gordinho gosta de bolo. Mãe, me dá bolo? E a visita lá. E vocês sabem que o povo antigo tinha essa coisa assim, olha, não pode, na frente da visita, não pede nada, menino cala a boca, fica em silêncio, menino não fala, né? E eu dizia, mãe, me dá bolo? Mãe, me dá bolo? E tocava nela assim, e ela angustiada, mãe, me dá bolo? Mãe, me dá bolo? Eu fiz uma ladainha pedindo bolo, né? Veja, um filho, ele acredita mesmo que aquilo que pertence ao pai pertence a ele também. Por isso ele diz a nossa casa, o nosso carro. Outro dia o meu sobrinho disse, nós vamos comprar um novo carro. Eu olhei para a cara dele com 7 anos de idade. Falei, você vai comprar um novo carro? Seu pai vai comprar, mas é o nosso carro, porque é do meu pai. Tudo o que é do meu pai também é meu, né? Deus quer que nós peçamos a Ele como o filho pede ao seu pai. Por isso a oração que o Senhor Jesus nos ensinou, que é a única oração verdadeiramente católica, e toda oração deveria imitar esta oração, ela se chama Pai Nosso. E nós começamos a rezar exatamente manifestando isso a Deus. Deus não é nosso empregado, Deus não nos deve nada. Nós nem deveríamos levantar a face para o céu para falar com Ele depois do tanto de pecado que a gente cometeu. E, no entanto, Deus nos obriga, se queremos rezar, a chamá-lo de nosso Pai, e ninguém pode chamar ninguém de Pai, a não ser que confie mesmo que Ele é o seu Pai. Caso contrário, é mentira e Deus não vai escutar. Se Deus não é o seu Pai, não espere que a graça não vai acontecer. Como que você reza a Deus começando por uma mentira? E você acha que Deus vai escutar a mentira? Se você chamar Deus de Pai e Deus não for o seu Pai, vai ser a primeira mentira da sua oração. Não comece pedindo. Comece reconhecendo que Ele é Pai nosso, que estás no céu, seja santificado o teu nome. Glorifique o teu Pai que está nos céus, e Ele te dará tudo aquilo que pedir o teu coração. Isso é bíblico, está escrito. Mas chamar a Deus de Pai é muito difícil hoje. Primeiro que nós temos muitas feridas paternas. O demônio trabalhou muito para isso. Para destruir a paternidade no mundo. A figura paterna está simplesmente sendo massacrada no mundo. Ninguém quer obedecer o Papa. Ninguém quer obedecer o Padre. Ninguém quer obedecer o Pai. E o Pai e o Padre e o Papa têm que dar um testemunho de fortaleza tão grande que faz com que uma criança confie nele. Por que essa desconfiança da igreja? Por que essa desobediência terrível à igreja? Por que essa afronta ao Papa contínua? Nossa Senhora disse isso. Contestação aberta. Papa é a forma carinhosa de chamar o pai em italiano. Padre é pai em latim. E pai é o que você tem lá em casa. E Deus diz, vai me chamar de pai primeiro. Eu sou o pai de vocês. Agora peça. Primeira coisa que nós pedimos depois de santificar o nome dele é que venha o reino dele. Depois nós começamos a pedir o que precisamos. E Deus escuta tudo. Então esta é a primeira coisa, guardem. Ainda que pareça que não tem solução, que Deus vai... E Deus destruiu, viu? Sodoma e Gomorra Ele destruiu. Não tinha 10 justos lá. Então pode ser que uma coisa ruim venha a acontecer na sua vida, mesmo você tendo rezado. E isso não é porque Deus é mau. Também lembra disso. Porque às vezes a gente desiste da oração, por quê? Porque não alcançou a graça que pediu. Mas saiba que quem conhece mais qual graça você precisa é Deus e não você.
Ele é que é seu pai. Se um pai não se ocupa e não se preocupa com o seu filho, ele não pode ser chamado de pai, ainda que ele tenha dado à luz aquele filho. Se o pai não deu a vida pelos seus filhos e não quis o bem dos seus filhos, mesmo ladrão que o filho pede o pão, ele dá o pão. Ele rouba outra pessoa, mas para o dele ele dá o pão. Nós somos maus, somos pais maus e fazemos o bem aos nossos filhos. E por que Deus não faria? Se Deus não fez o que você pediu e aconteceu uma coisa ruim na sua vida, isso não significa imediatamente, como a gente quer entender, que Deus não prestou atenção em mim, que não me amou, que me castigou, me fez algo mal, porque eu devo ser um filho muito ruim, né? Ou então porque eu não mereço. Pensar assim é um pecado. E dizer isso é uma blasfêmia. Se as coisas não foram tão boas como eu esperava, isso não significa necessariamente que Deus queira o meu mal ou que Deus não está ouvindo a minha oração e por isso eu paro de rezar. Não. Era necessário purificar Sodoma e Gomorra no fogo. Era necessário purificar. Aquele pecado será purificado no fogo. Pode ser que você reze confiante e não aconteça o que você pedir. Deus deixou de amar Abraão por isso? Deus deixou de amar Ló por isso? Não, na segunda leitura nós vimos. O Filho de Deus, para dar misericórdia a todos, já que não tinha 10 justos, que conseguiria salvar uma cidade, Deus mandou um justo para salvar o mundo inteiro, a humanidade inteira, em todos os tempos, no passado, no futuro, no presente. Não existe homens justos capazes de salvar uma cidade. Você pode pensar assim, você fala, olha, nós somos um grupo aqui de 50 pessoas fazendo uma via sacra. O que é isso diante de uma multidão de pecadores que estão afundando as famílias, destruindo tudo, ofendendo a Deus? Vocês dizem, Frei, nós amamos a cruz e queremos caminhar 12 quilômetros atrás de Jesus crucificado, dizendo para Ele que nós o amamos, que nós confiamos nele e que nós queremos Ele à nossa frente. Eu digo, que lindo, venham, isso é extraordinário. E você diz, mas nós só somos um grupo de 50 pessoas, o que é isso diante de tanto pecado no mundo? É filho matando pai, mãe matando filho, destruindo a vida. É criança cometendo suicídio, é idoso cometendo suicídio. As pessoas estão desesperadas, pobres, angustiadas, com medo de tudo. O mal acontecendo, a corrupção que não se acaba. Você diz, não tem como mudar mais o mal do mundo? E você pode pensar que 50 pessoas é um número muito pequeno para fazer frente ao demônio que é nosso inimigo. Você diz, o que adianta? Eu vou lá rezar uma via sacra, eu chego lá em casa, os meus filhos não querem ir à igreja, não querem a Deus, não amam a Deus. Será que vale a pena eu gastar, né, um meu domingo? E na segunda chegar em casa é marido gritando com menina, é menino blasfemando contra Deus, contra a igreja, e eu olho para a minha família, a minha, que tem 5 filhos. E acho que eu não vou conseguir. É 50 pessoas para bilhões de pessoas. Veja, nosso Senhor salvaria uma cidade se tivessem 10 justos. 50 pessoas poderiam salvar Águas Lindas. Né? Mas como não encontrou 10 justos, porque ele salvaria com 10, nosso Senhor resolveu mandar um que era imaculado para salvar a todos, é o que diz São Paulo na segunda leitura. E pregado na cruz, que nós adoramos e vamos fazer a via sacra, pregado na cruz, este um salvou a todos. Então, segunda coisa que dá para aprender desta leitura é que não importa quantos rezam, você pode rezar sozinho. A graça da sua oração chegará a uma multidão de pessoas. Às vezes nós achamos que não tem fruto, porque nós não vemos com os nossos olhos. Mas cuidado com isso, porque isso não é católico. Um católico reza sempre unido a Cristo, como nós lemos na segunda leitura.
No batismo fomos sepultados com Ele, na ressurreição dele, ressuscitamos com Ele. Somos o homem novo, o homem segundo Cristo. A nossa oração só é verdadeira e tem fruto porque está unida a Cristo, porque somos batizados, temos o selo de Deus em nós. Se nós rezamos ao nosso Pai, pedindo a salvação da nossa casa, da nossa cidade, do nosso país, do mundo inteiro, o Senhor Jesus leva ao Pai estas orações, porque Ele é o mediador, e o Pai escuta a sua oração. Ah, mas eu não vejo. Se você vê o fruto da sua oração, você vai se orgulhar e vai pecar por vaidade. Quando é que vocês verão o fruto da sua oração e intercessão? Quando vocês entrarem no céu, onde não dá mais para pecar, e vocês verão a multidão de pessoas que se salvaram por uma via sacra rezada. E então lá vocês se alegrarão. Talvez com o cansaçozinho que o sol de julho faz na cabeça da gente às 10 horas da manhã. Mas eu sou careca, esquenta mais, né? Veja, aquilo que vocês vieram fazer aqui já tem mérito. Aquilo que vocês fizeram ao sair de casa e vir aqui já tem mérito. E nosso Senhor diz, não ficará sem recompensa, ainda que fosse um copo com água. Nosso Senhor diz. Então, claro, vocês precisam de receber graças, mas esqueçam de vocês um pouquinho e faça como Abraão. Queira salvar os outros que estão à beira da destruição e que se nosso Senhor voltar, não se salva. E mesmo precisando de uma graça, se você rezasse por outro, talvez a sua viria em dobro, porque é caridade. É o que Deus fez com Abraão. Ele pediu para salvar aquela cidade de Sodoma. Ele não foi interesseiro e vaidoso e nem orgulhoso. Ele pediu para salvar. Ele acreditou mesmo. Deus salvaria. Não é à toa que Abraão é o pai da fé, é o nosso pai na fé. Então, o que vocês rezam amanhã, lembrem, rezem também por outros. E não precisa saber quem é. E era melhor que Deus não deixasse você ver, para não correr o risco de você achar que foi você que conquistou aquilo e não Deus. Porque não é você que conquista o fruto, é Deus. Então pode ser que você nunca veja o fruto da sua oração. Bendito seja Deus por isso. Porque você tem que ter fé, tem que ser católico. Quando você chegar ao céu, uma pessoa virá e dirá, muito obrigado. E você diz, por que se eu não te conheço? E ele dirá, porque aquela sua via sacra me salvou. Eu estava para sofrer uma tragédia de um acidente, em pecado mortal. E foi a sua oração, pedindo a Deus a salvação do mundo, a salvação dos pecadores. Nossa Senhora pegou aquela graça que você alcançou e derramou sobre a minha alma, porque me faltava isso para ser salvo, e eu seria condenado. E foi aquela oração que para você não teve valor, mas que em Deus tem valor infinito. Porque tudo em Cristo tem valor infinito. Aquela sua oração salvou a minha alma e eu te agradeço por isso. E você vai ficar feliz. Não tem mais vaidade, não tem possibilidade de pecar. E naquela hora você vai dizer, foi Deus. Eu não te conheço. Eu nem sei o seu nome. Eu não rezei pelo seu nome. Verdade. Quando você chegar lá, o sacerdote virá te agradecer. E você diz, mas eu nem rezava pelos padres. E o sacerdote vai dizer, naquele dia que você fez a adoração, eu estava pedindo a Deus uma luz. Que Ele iluminasse a minha alma para que eu tivesse um discernimento sobre uma decisão que eu deveria tomar. E você naquela hora estava clamando o Espírito Santo pela igreja. E nosso Senhor pegou aquela graça e derramou sobre a minha alma. Existe uma comunicação de graças na comunhão dos santos. Por isso Abraão acreditou. Então, lembrem, não existe rezar pouco, então insistam. E nunca nós pensamos que
Tudo está destruído, tudo se acabou, o mundo não presta mais, ninguém se converte mais. Ainda que fosse um rezando, Deus escutaria esse um. Quando ninguém rezasse, hoje nós temos a graça da misericórdia pelo sangue de Jesus. O sangue dele grita, clama, salvação 24 horas, né? E por isso ainda não caiu sobre nós a ira que caiu sobre Sodoma, porque nós merecemos mais do que Sodoma. Os pecados do mundo são muito mais do que pecados de impureza sexual. Quando uma pessoa tira a vida de um bebezinho no ventre, ou assassina quando ele ainda é um bebezinho de colo, vocês acham que isso não clama ao céu por justiça? Portanto, estas duas coisas me parece que Deus preparou para que nós rezássemos amanhã com um pouco mais de disposição. Então peçam, insistam, confiantemente. Deus é o seu Pai. Não importa se é só você rezando, se só 50 estão rezando. Pelos 50, Deus salvaria a sua cidade, como poderia ter salvo Sodoma. Se você um dia for na praça com um terço rezar, só você está na praça principal da cidade, ou na entrada da cidade, com humildade no coração, e disser, Senhor, as crianças dessa cidade estão sendo destruídas pelo mau ensinamento que as escolas estão dando, pela impureza e pela droga que está entrando no coração de crianças de 13, 14, 15 anos na escola. Tenha misericórdia desta cidade. Se você fizesse isso com humildade, rezasse o seu texto, não precisava mais que isso. Saiba que uma multidão de crianças poderia ser protegidas, guardadas por nosso Senhor. Mas parece que a gente não quer mais acreditar no poder da oração. Então, nunca desistam. Ainda que seja um, reze. Ainda que seja 50, reze. Nunca pense que está acabado o mundo, que Deus não pode ter misericórdia, porque pode, Ele é o Pai. E quando rezarem ao Pai, sejam sinceros. Se Deus ainda não é o seu Pai, porque você tem alguma dor no coração, antes peça a cura desta dor, perdoe a quem tem que perdoar, e olhe para Deus e entenda, Ele é o seu Pai. E é bíblico isso e termino, ainda que o seu pai e a sua mãe te abandonassem, Deus diz, eu não te abandonaria jamais. Então, se alguém tem dor e por causa disso não consegue olhar para Deus e confiar nele, peça a graça de ser curado disso, porque isso vem do demônio, perdoe a quem tem que perdoar e você verá um pai que pode tudo, disposto a te dar o que você pede. Então pede como um filho. Pai, me dá, Pai, me dá, Pai, me dá. E se ele não der, é porque ele sabe o que é melhor para você. Então, não se revolte. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado e a sua mãe, Maria Santíssima. Ave